Olá, muito boa tarde. O PSD, partido do deputado Mário Jardel, abriu processo ético e suspendeu o parlamentar até que as investigações contra ele sejam concluídas. E a Assembleia Legislativa recorreu nesta manhã da decisão da Justiça que afastou o deputado das funções por 6 meses. O gabinete de Jardel estava fechado, apesar de parte da equipe estar trabalhando no local. O deputado foi denunciado por crimes funcionais, como concussão, em que se exige algo para obter vantagem, e peculato, que é o desvio de dinheiro. Além disso, as denúncias incluem falsidade documental, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O PSD suspendeu temporariamente o deputado, enquanto busca informações sobre a ação do Ministério Público. O presidente da Assembleia, Edson Brum, afirmou que o parlamento vai recorrer da decisão do Tribunal de Justiça de suspender Mário Jardel. A decisão da Justiça, se intrometendo num outro poder por parte de um desembargador, no nosso modo de ver, está equivocada. E eu poderia citar duas ou três coisas que nós achamos que estão equivocadas. Primeiro, que eles não podem. Cassação, suspensão de mandato, só é competência do parlamento e não da Justiça. E outra questão é o seguinte, ele caça o parlamentar e nós temos que pagar o salário dele. E é bem claro aqui, a legislação é bem clara, se não exercer a função, nós não podemos pagar. Mário Jardel ainda não se pronunciou oficialmente sobre as denúncias. O Orçamento Geral do Estado para o ano que vem foi aprovado na noite desta terça-feira em votação na Assembleia Legislativa. Foram 40 votos a favor e 10 contrários. Fica definido uma receita de mais de 6 bilhões de reais. Para o período também é estimado um déficit que chega a quase 5 bilhões. Segundo o deputado Marlon Santos, do PDT, a lei orçamentária reflete a realidade econômica vivida pelo Estado. Por ter sido um orçamento muito mais realista, ele se aproxima, portanto, de uma realidade financeira, associa-se à questão contábil, à questão financeira de uma vez por todas. E dá para ver que a maioria dos parlamentares optou pela razão. Já o deputado Luiz Fernando Mainardi, do PT, criticou o orçamento e disse que o governo quer recuperar o equilíbrio financeiro apenas com cortes nas despesas, atitude que afeta serviços essenciais à população. Por exemplo, na área da segurança, diminuir o custeio é precarizar os serviços para a sociedade, e diminuir o serviço na área de segurança é criar mais insegurança. É um orçamento que ele reduz as condições para que o Estado possa crescer. Junto ao projeto também foram aprovadas mais de 50 emendas. E no início da sessão, os parlamentares aprovaram a criação de 2 subsidiárias do Banrisul. O projeto permite a criação de subsidiárias do banco para atuar no ramo de seguros e na emissão, administração e processamento de cartões de crédito. As propostas tramitavam em regime de urgência e obtiveram 47 votos a favor. Representantes do Sindicato dos Bancários e de mais 6 entidades lotaram as galerias da Assembleia e, em diversos momentos, negociaram a aprovação de emendas com os deputados. Após a votação, comemoraram o resultado. Não acredito! O texto aprovado inclui o aproveitamento de funcionários do quadro para os cargos das empresas subsidiárias e também garante a realização de plebiscito sobre eventual intenção de venda. Nós entendemos que esses projetos eles serão bons para o banco, ajudarão a alavancar o banco e melhorar a performance do banco. Nós conseguimos, com a nossa mobilização, a nossa pressão, fazer com que os deputados votassem a favor das emendas que fortalecem o banco e eu acho que salvamos mais uma vez o Banrisul. Foi uma vitória dos banrisulenses e da sociedade gaúcha. A umidade predomina no Rio Grande do Sul e há previsão de pancadas de chuva em várias regiões. Porto Alegre tem trovoadas e temperatura de 25 graus à tarde. Em Novo Hamburgo, a máxima é de 26. Há condição para chuva forte. Assim como em Tramandaí, no litoral norte, faz 24 graus. Terror em Porto Alegre. 5 ônibus e uma lotação foram incendiados entre 8h30 da noite e 10 da noite desta terça-feira. De acordo com a Brigada Militar, os ataques teriam sido uma retaliação após a morte de um homem que entrou em confronto com a polícia no Morro da Embratel.
Nesta madrugada, a Brigada Militar prendeu no bairro Restinga, zona sul da capital, um suspeito de provocar os incêndios. Ele era foragido da justiça e teve a moto apreendida pelos policiais. Imagens de um posto de gasolina teriam flagrado o homem comprando 1 galão de combustível pouco antes da queima de um coletivo na Restinga. Neste momento, uma caravana de táxis lotação que partiu do bairro Glória por volta do meio-dia se encontra na avenida. A manifestação pede mais segurança no transporte coletivo da capital. Bom, e na noite de ontem foi de terror para os motoristas e passageiros que estavam no ônibus, na lotação, que foram abordados por um grupo de criminosos na Avenida Oscar Pereira, na zona sul de Porto Alegre. E o motorista da lotação ainda levou uma pedrada antes do grupo atear fogo nos veículos. As imagens assustam. A menos de 200 metros uma da outra, 2 carcaças revelam a violência que ameaça passageiros e moradores. Por volta das 8h30 da noite de ontem, um ônibus da empresa STS e uma lotação foram incendiados por criminosos no Morro da Embratel. No momento que eu estava subindo a Oscar Pereira, eu já avistei uma comilotação sendo apedrejada. Naquele momento ali eu já parei, né? Já segurei um carro antes ali, um veículo bem antes, aproximadamente uns 200 metros. Nessa posição aí, tentei dar ré, porque eu vi que se tratava de alguma coisa que não estava fora do comum, mas não adiantou. Eles chegaram rápido até nós ali, deram 2 tiros para cima, acertando um no para-brisa do veículo. Quantas pessoas? Aproximadamente 6 pessoas estavam, eles vinham tudo armado, todos eles fortemente armados. Né? E com os galões de gasolina, desce, que eles vão botar fogo no ônibus. No momento que ele deu os tiros para cima, foi pânico dentro do ônibus. Só tem uma porta para sair na porta traseira e o pessoal entrou em desespero, né? A Avenida Oscar Pereira, onde ocorreu os ataques, passou boa parte da noite bloqueada. Um galão com restos de gasolina que a polícia acredita ter sido usado no incêndio foi deixado na rua. Segundo a Brigada Militar, o atentado aos ônibus seria uma resposta de uma facção criminosa que atua na região e que estaria ligado a um homem morto durante um confronto policial na tarde desta terça-feira. O indivíduo, que portaria uma arma, teria fugido de uma abordagem policial e atirado contra os agentes antes de ser alvejado. O motorista da lotação foi ferido com uma pedrada, mas não corre risco de vida. Este morador, que reside em frente ao local onde aconteceu os ataques, relata os momentos de tensão. Aquela lavareda de fogo com fumaça preta. E os bombeiros ainda custaram de 5 a 8 minutos, mais ou menos, para chegar, mas eles foram bem ativos, né? Para apagar o fogo, tudo. É isso aí que eu sei. E outros 3 ataques ao ônibus ocorreram entre as 10 horas e as 10h30 da noite de ontem. As ocorrências se concentraram em bairros mais afastados da Zona Sul. Um fogo no ônibus da Restinga agora. São 10h15 da noite. Vou me aproximar um pouquinho ali. Está muito próximo dos fios, pode ser que dê uma coisa pior. A gente deve estar aí uns 40 metros ali, a gente sente o calor já das chamas. O coletivo foi incendiado quando passava pela rua Padre Pedro Leonardi, nas proximidades do Hospital da Restinga. Não há notícias de feridos. Os bombeiros chegaram em seguida. Na Vila Nova, 6 pessoas armadas teriam descido de 2 carros na rua Ventos do Sul e ateado fogo nos 2 coletivos que estavam estacionados. Um 5º coletivo foi incendiado na Avenida Eduardo Prado. Neste local, o ataque teria sido cometido por pelo menos 2 motociclistas armados. E esses acontecimentos tiveram reflexo nesta quarta-feira. Pela manhã, a situação ainda era de caos na zona sul de Porto Alegre. A circulação de ônibus e lotações foi temporariamente suspensa, o que lotou as paradas de gente à espera do transporte e provocou engarrafamentos nas principais vias da região.
Foi uma manhã difícil para quem saiu de casa na zona sul de Porto Alegre. Tem que ir para o trabalho, tem que ir no médico, fazer uns exames, não posso ir porque não tem ônibus. Todo mundo que está aqui depende do ônibus, né? Não estaríamos aqui. Mas a gente é esperar fazer o quê? Os ônibus de 4 empresas do consórcio STS e de 5 linhas da Carris só começaram a deixar as garagens às 7 horas da manhã. Isso parcialmente, porque os trajetos foram alterados. Os coletivos circularam pelas vias principais sem entrar nos bairros. Dezenas de pessoas tiveram que esperar nas paradas de ônibus nos bairros próximos aos ataques da noite passada. A gente fica à mercê disso. Estamos numa cidade sitiada, eu acredito. E não, isso não é divulgado com certeza, mas estamos num estado de sítio. Para voltarem ao trabalho, os rodoviários pediram segurança nas garagens, finais de linha e pelo trajeto. Mas a situação é incerta para esta noite. Em qualquer suspeita de voltar isso a acontecer, infelizmente a gente vai ter que se recolher até mesmo para preservar não só a vida do trabalhador do transporte público, mas também a vida do passageiro, né? Complicando ainda mais o trânsito na Zona Sul, um grupo de moradores da ocupação Morada dos Ventos trancou o cruzamento entre as avenidas Cavalhada e Otto Niemeyer por mais de 2 horas. Eles protestaram contra a reintegração de posse, que pode despejar 1.500 pessoas no bairro Ípica amanhã de manhã. E o pessoal está disposto a resistir, apanhar, perder a casa na demolição, porque o governo tem que dar um prazo para nós. Já foi instituído um grupo de trabalho pelo governo segunda-feira, justamente para trabalhar sobre as ocupações. Só que, infelizmente, o judiciário e o executivo não estão conseguindo conciliar. Desvios e engarrafamentos, exigindo paciência. Eu saí, como sempre, às 7 horas e estou até agora aqui parada, desde Eduardo Prado, que é Cavalhada com Otto. Complica também no trânsito? Também. Como é que a senhora vê essa questão toda da violência atingindo o transporte, atingindo a vida das pessoas? É hora de sair de Porto Alegre. No pátio da VTC, mais 2 carcaças queimadas chegaram na madrugada. São 4 ônibus em 1 ano. Além dos custos, das dificuldades de trabalho, um clima tenso a ser administrado. O clima fica muito pesado, né? Difícil, principalmente de noite, agora trabalhar hoje de noite. E para a população também, né? São 4 ônibus a menos na rua. As temperaturas não sobem muito nesta tarde na Serra Gaúcha. Os termômetros de Caxias do Sul marcam 23 graus. Há condição para temporal, assim como em Passo Fundo, na região norte. A máxima chega aos 25. Previsão de forte instabilidade no noroeste. A máxima é de 27 graus em Ijuí. Veja daqui a pouco. IBGE aponta: expectativa de vida cresce no país para 75 anos. E em instantes, levantamento da Secretaria Estadual da Educação indica que mais de 20% das escolas não têm candidato a diretor. Há possibilidade de temporal em Santa Cruz do Sul, no centro do estado, nesta quarta-feira. A máxima atinge os 27 graus. Risco de chuva forte também em Santa Maria, onde os termômetros marcam 26 à tarde. Cachoeira do Sul tem pancadas ao longo do dia com trovoadas e máxima de 27 graus.
expectativa de vida no país aumentou, segundo pesquisa divulgada pelo IBGE. Agora, os brasileiros estão vivendo em média 75 anos. O estudo também aponta que em algumas regiões do estado há mais mortes do que nascimentos. Com 85 anos, seu Tomás Gomes conta qual o segredo para chegar nesta idade com tanta disposição. 22 anos eu deixei de fumar e deixei de beber e sou músico. Tá? Por diferentes razões, os brasileiros estão vivendo mais. Conforme o último levantamento do IBGE, a expectativa média de vida no país em 2014 foi de 75 anos e 2 meses. 3 meses e 18 dias a mais do que em 2013. Na divisão por gênero, o estudo aponta que os homens estão vivendo em média 71 anos e 6 meses. 3 meses e 25 dias a mais do que em 2013. Já para as mulheres, no mesmo período, a expectativa de vida foi de 78 anos e 8 meses, um aumento de 3 meses e 11 dias, um pouco menos do que o da população masculina. Este especialista explica os principais motivos do aumento da longevidade no Brasil. Principalmente um aumento da cobertura das vacinas nos últimos anos, nas últimas décadas, é gradual. E também uma melhor tecnologia da medicina, né, que tem feito com que a mortalidade em diversas faixas etárias venha diminuindo, principalmente a diminuição na mortalidade infantil daquelas crianças com até 1 ano, que vai causar um aumento da expectativa de vida. O estudo do IBGE também apontou 90 municípios gaúchos com mais mortes do que nascimentos, dos quais 40% ficam nas regiões Norte e Noroeste. A cidade de Porto Lucena foi a que apresentou o maior encolhimento populacional do estado, seguida por Cotiporã e Alecrim. Uma emigração, um fluxo de emigração muito forte. Com esse fluxo de emigração muito forte, acabam ficando os mais idosos e saindo os mais jovens. Esses mais idosos têm uma propensão maior a morrer, e assim como são os jovens que têm filhos. Então, se os jovens saem e os idosos ficam, nascem menos crianças e morrem mais pessoas. Conforme o IBGE, nas cidades maiores das regiões pesquisadas, o número de óbitos superior ao de nascimentos está associado também ao aumento da violência. Uma tarde de campo para falar de alface, cebola, alho. A atividade organizada pela Emater reuniu mais de 400 agricultores de 52 municípios do estado em uma propriedade de hortifrutigranjeiros. Lá, eles aprenderam técnicas de manejo e formas de melhorar a produtividade. Reportagem da UPF TV. Em Passo Fundo, apenas 8% das hortaliças vendidas são produzidas na região. O Edgar é um dos hortifrutigranjeiros. Ele veio até a tarde de campo para buscar maneiras de melhorar a qualidade do produto das lavouras dele. Algo tu vai tirar de bom para tua propriedade, né? Então, há novas tecnologias, tu usar menos produtos, produzir mais, que o grande foco disso é produzir qualidade para inserir no mercado produtos com qualidade hoje, né? A tarde de campo é promovida pela Emater, junto a empresas de tecnologia e agricultura. Uma tarde pensada para produtores rurais aprenderem sobre novos lançamentos e cultivares, tecnologia e manejo. Onde vão trabalhar com a questão de uso de herbicidas, né? Para que herbicidas? Para fazer a capina, que chamamos a capina química, ou seja, para você diminuir a mão de obra desses produtores. Você imagina um dia de que nem osso de quase 35 graus, o pessoal capinando. Com essas ferramentas de trabalho, a gente pode minimizar isso. Esta propriedade onde aconteceu a tarde de campo é a maior produtora de hortaliças como cebola, alho e tomate. Aqui os visitantes também passaram por 4 estações, cada uma com um tema, mas todas para falar sobre formas de melhorar a qualidade do produto. O dia de campo hoje na agricultura de Passo Fundo é importantíssimo porque ele é um dia de campo regional, não é municipal. E a propriedade abriu as porteiras para nós fazer esse dia de campo, que é um dia ímpar, para que todos os agricultores na área de hortaliças vejam com seus olhos o que é a semente e a produção
de uma cultivares que, por exemplo, a mais forte da região, cebola e alho, que é o maior produtor que nós temos em Passo Fundo. Hoje, Passo Fundo, ela se repõe assim numa situação de pequenos agricultores. Então, nós vimos que a produção em escala, ela visa a aumentar a produtividade, o ganho econômico do produtor e também que Passo Fundo seja um pouco mais autossustentável do que ele é hoje. Melhorias na saúde. A Prefeitura de Campo Bom, no Vale dos Sinos, inaugura a UTI e a ala de internação com 32 novos leitos no hospital da cidade. Foram 2 anos de obras. A ampliação atende uma demanda antiga da comunidade de Campo Bom, que precisava se deslocar para outras cidades na busca por tratamento intensivo. As informações a gente vai ver na reportagem da TV Fevale. 7 milhões de reais. Esse foi o investimento total feito pela Prefeitura de Campo Bom no Hospital Dr. Lauro Reus. Sem dúvida nenhuma, hoje são em torno de 300 pessoas atendidas diariamente no hospital e a partir do momento que tu tem uma estrutura melhor, uma infraestrutura mais capacitada, além da questão da UTI, tu vai permitir, né, e vai fazer atendimentos regionais, trazendo para dentro do hospital convênios, trazendo o Sistema Único de Saúde e trazendo qualificação que a gente tanto precisa para atender a região do Vale dos Sinos. O Hospital Lauro Reus é o único hospital público de Campo Bom. Com a obra de ampliação, o número de leitos, que antes era de 68, vai passar para 100, ou seja, 32 novas possibilidades de atendimento para a comunidade campobonense. Sem dúvida nenhuma, acho que é o passo mais importante da história do hospital, porque essa ampliação ela não é apenas uma ampliação física, ela não é apenas um aumento da área construída, mas ela é uma perspectiva de crescimento e organização no atendimento ao hospital daqui para frente. Então, essa evolução é que passa a ter o Hospital Lauro Reus a partir de agora. A área total construída é de 1.500 metros quadrados e, além de ampliar o número de leitos, vem atender uma demanda antiga do município, a criação de uma unidade de terapia intensiva, UTI. Conforme o diretor técnico do hospital, agora resta esperar o Estado regulamentar a UTI para que ela possa começar a funcionar. Já os novos leitos, que já estão prontos, serão disponibilizados à comunidade conforme a demanda. A expectativa é de que nos próximos dias a comunidade já possa usufruir do novo espaço de internação. Os novos leitos estão sendo já disponibilizados a partir do mês de dezembro, estão sendo inaugurados, está toda a estrutura montada, tudo pronto, equipe montada, já estão sendo redimensionados e durante os meses, pessoas que vão usar o hospital já vão estar utilizando esses novos leitos. O que não está sendo operacionalizado agora é a UTI. E é importante dizer para a comunidade que o município investiu em todos os equipamentos necessários para a UTI. A UTI está toda ela implantada, não falta respirador, não falta equipamento. Todos os equipamentos estão disponíveis, a UTI está pronta para atuar segunda-feira. O que depende, então, para início das atividades da UTI? Depende da contratualização com o Estado do Rio Grande do Sul. Nosso assunto agora é saúde animal. Mas 11 casos de raiva animal na zona sul de Porto Alegre este ano deixaram em alerta a Coordenadoria de Vigilância em Saúde. Por isso, na próxima terça-feira vai ser feita vacinação em massa de cães e gatos da região, principalmente próximo à rua Otávio Frasca, no bairro Belém Velho. Uma equipe da saúde vai nesse bairro, nesta sexta no bairro, para conversar com moradores. E é importante manter os animais vacinados para garantir a segurança naquele hábito de passear com o cachorro, além de uma necessidade para o seu animalzinho de estimação, é um momento de relaxamento e descontração, tanto do animal quanto do dono. Por outro lado, devemos observar algumas coisas para que o passeio não se transforme em um pesadelo. E é o que a gente vai falar agora com a veterinária, a Grace Leiria Ligoc. Boa tarde, Grace. Boa tarde, tudo bem? O passeio é fundamental para os cães. Sim, muito importante. Cães, ou até mesmo outros pets, né? Mas sim, cães principalmente. Principalmente cães, eles têm que descontrair, têm que interagir com outros cães na rua, né? Gastar sua energia, porque muitas vezes moram em apartamento, ficam presos o dia inteiro. Então é importante o passeio. E até mesmo para aqueles cães que moram, que convivem no pátio, é importante? Sim, seria importante. Seria importante que fizessem 20 minutos de exercício todos os dias. É um exercício programado, não só ficar em casa, correndo no pátio, isso não é propriamente um exercício. Não é uma maneira de gastar energia. Ah, é mesmo? Não, teria que ser um exercício programado. 20 minutos, pelo menos, de caminhada por dia seria importante para todo cão. Bom, muitas vezes o pessoal passeia com uma guia
né, afirmando que o cão ele é muito inteligente, não vai correr riscos, né, o cachorro não vai correr riscos. Qual é realmente a idade mental de um cachorro, por exemplo, adulto? Dizem que em torno de 5 anos comparado de uma criança, a idade mental do cão. Né? Tem pessoas que não acreditam nisso, que acham que o cão é mais inteligente. Realmente, a gente vê diferença de inteligência entre cães. Existem raças que são consideradas mais inteligentes, raças um pouco mais burrinhas, mas a idade mental é em torno de 5 anos. E tem que ter a guia também. E tem que ter a guia. Não pode deixar solto. Não, a gente vê as pessoas dizendo sempre as mesmas desculpas, que o animal obedece, que o animal entende que não pode sair do lado do dono, mas a gente não vê isso na realidade. O animal ele é muito facilmente de se distrair. Então, se ele vê algo interessante do outro lado da rua, ele vai até lá ver. E a pessoa não consegue controlar o cão. E é quando acontece acidentes, mas né? até, por exemplo, e cães amestrados também deveriam usar uma guia? Todo cão na rua deveria usar uma guia. Outra coisa importante, nem todas as pessoas são obrigadas a gostar de um cão pulando nela. A gente vê, às vezes, pessoas que têm medo de cães, Sim. né? Crianças que têm medo, adultos que têm medo. Então, a gente não deve obrigar uma pessoa na rua a gostar do nosso cão. Mas o principal é o perigo do atropelamento, né? Que esse é o acidente mais comum? É o mais perigoso? É o mais perigoso. E a gente, comparando o que pode acontecer, o peso de um carro contra um cão, mesmo que seja um cão grande, vai haver um estrago forte ali. E é uma situação muito triste, né? Era uma situação de felicidade, a pessoa passeando com o cão, às vezes a família inteira passeando com o cão no domingo, e se torna uma tragédia em poucos minutos, né? Até mesmo para a questão da guia e tal, essa proteção, para outras pessoas, como tu disseste, né? Não só para proteger o cão, mas as pessoas. Né? Uhum. Conversamos com a Grace Leiria Ligoc, que é veterinária, um pouquinho aí sobre a questão da segurança, aquele hábito de passear com o cão. Grace, muito obrigado, agradecemos muito a tua gentileza conosco, a tua atenção. Obrigada. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Ça va, vous êtes bien ici avec ton mari? Toi, heureuse ici? അവ എൻ്റെ പിള്ളയല്ലേ, അതെൻ്റെ മനസ്സിനല്ല. എല്ലാം പോയി. Bom, agora nós vamos direto ao Belvedere, aqui do Morro Santa Teresa, onde está a Lívia Guilhermano, que vai trazer mais detalhes sobre os transtornos provocados pelos incêndios de ontem em veículos do transporte coletivo da capital e as manifestações de transportadores. Boa tarde, Lívia. Marcelo, em nota oficial, a Associação dos Transportadores de Passageiros de Porto Alegre manifestou a preocupação com os acontecimentos, esses ataques envolvendo o transporte coletivo aqui na capital na noite de ontem. A ATP chamou a atenção para a necessidade de uma ação conjunta envolvendo os poderes constituídos e os demais envolvidos. A Associação dos Transportadores de Passageiros de Lotações promove nesta manhã um protesto. Defenderam 10 lotações deixaram o ponto final da linha Belém Velho, zona sul da capital, por volta do meio-dia e se deslocam neste momento até o Palácio Piratini. Durante o trajeto de 15 quilômetros, os manifestantes farão um buzinaço em frente ao Palácio da Polícia. A ideia é reivindicar mais segurança no transporte coletivo da capital. Fazer uma manifestação, né, em solidariedade ao nosso permissionário que perdeu um veículo ontem e ao motorista que foi agredido nessa situação. A linha deve voltar a operar normalmente a partir da primeira hora da tarde. E essa manifestação também é clamando por segurança, por condições de trabalho. A gente quer ter a garantia e a certeza que nós vamos sair, vamos trabalhar, vamos atender a população, mas vamos poder voltar para casa com segurança, né? Nossos familiares. A caravana transporta junto o veículo incendiado ontem à noite. Segundo a ATL, os condutores são autônomos em sua maioria e não há seguro para cobrir os prejuízos com os ataques. Em instantes, a Lívia volta com mais informações sobre os incêndios e também os protestos. Agora, nosso assunto é educação. 1 em cada 5 colégios estaduais, aproximadamente, está sem chapa inscrita para a direção.
prazo para inscrições terminou semana passada. O processo mobiliza as comunidades escolares. A Escola Estadual Piratini funciona em 3 turnos e tem aproximadamente 900 alunos no ensino médio. A atual diretora está no cargo há 15 anos. No último pleito, que já proibia a reeleição por mais de 2 gestões, ela pôde concorrer porque foi aberta exceção para algumas escolas. Agora ela vai se aposentar. Temos como lema, né? O que está dando certo, nós vamos continuar e vamos buscar que isso seja verdadeiro e que a gente alcance cada vez mais um ensino de qualidade dentro da escola pública. Criar um vínculo, né, com o estabelecimento e saber que isso aqui é uma responsabilidade muito grande, porque o diretor ele tem responsabilidades, né, do todo. Não é só pedagógica, mas é da infraestrutura, é da relação, é a gestão. A Escola Piratini tem chapa única para a eleição de diretor. O candidato é o atual vice. Aqui já está acontecendo um processo de transição da diretoria. São 5, 6 projetos que a gente tem bem grandes aqui. Os alunos ficam bastante envolvidos, né, dá bastante trabalho. Então a gente diz que os alunos que vêm para cá, eles têm que estar engajados, né, nesse projeto, eles se engajam verdadeiramente. E a gente vai manter esse projeto, tentar melhorar, né? Das 2.508 escolas que já se manifestaram à Secretaria de Educação, 562 não apresentaram candidatos à direção. O número representa 22,3% do universo das escolas estaduais gaúchas. O projeto de lei que modificava as regras nas eleições à direção das escolas estaduais foi contestado pelo CEPERS na Justiça, que ganhou a ação. As eleições vão acontecer segundo a lei de 2012, que proíbe a eleição do mesmo diretor por mais de 2 gestões e também estabelece a eleição por chapas. A vice-presidente do CEPERS diz que esse formato é mais democrático e representa uma luta histórica do magistério. Segundo ela, a falta de candidatos não é motivada pela alteração na regra. Não tem nada a ver com a falta do regramento, e sim devido à falta de concursos públicos. Como eu já falei, é necessário que hajam concursos públicos, porque somente os efetivos é que podem concorrer. Para a diretora de Recursos Humanos da Secretaria Estadual de Educação, a mudança na regra pode ter reduzido o número de candidaturas à direção. Mas ela garante que isso não traz prejuízo à comunidade escolar. A diretora explica que nas escolas onde não há candidato, o secretário de Educação nomeia o diretor. A indicação, inclusive pelo mais titulado, porque na escola já se sabe quem é o mais titulado. Então, isso contribuiu para que em muitas escolas nós não tivéssemos chapa se apresentando. As eleições para a direção das escolas acontecem no dia 15 de dezembro. 40 escolas e faculdades de diferentes regiões do estado foram reconhecidas com distinções no Prêmio Cinep 2015. A premiação do Sindicato do Ensino Privado do Estado destaca projetos educacionais considerados transformadores. Uma das escolas premiadas foi o Colégio Santa Inês de Porto Alegre. Através da fotografia, estudantes da instituição puderam mostrar como enxergam o mundo. Não, ela não está aposentada. Quase 1000 fotos saíram dessa maquininha. Essa geração viu câmera analógica e filme fotográfico pela primeira vez e clicou em imagens inspiradoras. Eu mostrei a minha princesa Aurora. É a foto de nós dois, eu e o meu pai. Uma das intenções do projeto justamente foi trabalhar esse ponto da coletividade, para que as crianças também trabalhassem a responsabilidade no manuseio com a câmera, porque são 28, 30 poses. Então, a primeira criança tem a foto dela, mas o 27º, o 28º está carregando a foto de todas as outras crianças. Então, esse senso de responsabilidade foi muito importante ser trabalhado. Os estudantes maiores também toparam a experiência. Eu achei interessante, porque realmente eu nunca tinha usado essa câmera. E cada um teve a oportunidade de mostrar a sua inspiração e foi legal porque era bastante fotos diferentes de vários tipos
O uso da câmera digital poderia ter facilitado todo o processo, mas a proposta foi justamente tirar os estudantes do mundo das imagens instantâneas. Nós pensamos que, como escola, nós precisamos também trabalhar nas nossas crianças essa capacidade da espera, essa capacidade de dar conta desse diferente, essa capacidade de nem sempre ter aquilo que eu gostaria de ter no momento que eu quero. E a Fundação Cultural Piratini foi uma das vencedoras do Prêmio Cooperativismo Gaúcho de Jornalismo. Realizada pela Organização das Cooperativas do Rio Grande do Sul e pela Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, a entrega da premiação ocorreu na noite desta terça-feira no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, em Porto Alegre. A jornalista da Rádio FM Cultura, Mariana Bairle, ficou em primeiro lugar na categoria Rádio Jornalismo, com a reportagem As Cooperativas Rurais no Desenvolvimento de Práticas Sustentáveis. Uruguaiana, na fronteira oeste, tem uma tarde abafada e de instabilidade. A máxima chega aos 29 graus. Em São Borja, há possibilidade de temporal. Os termômetros marcam 28 graus. A máxima é de 28 também em Alegrete, onde o tempo fica instável nesta quarta. Veja a seguir. Estância Velha ganha em 2016 complexo esportivo com campo de futebol e pista de atletismo. E também, projeto recicla brinquedos para o Natal de crianças carentes no Vale do Caí. A região da Campanha tem aumento da nebulosidade nesta quarta-feira. A máxima chega aos 25 graus em Bagé. Já em Pelotas, há pequena chance de chuva, máxima de 26. Rio Grande tem tempo parcialmente nublado e termômetros na casa dos 25 graus. E agora nós vamos direto ao Belvedere, aqui no Morro Santa Teresa, onde a Lívia Guilhermando tem mais informações a respeito de protestos e também de acontecimentos, queima de 5 ônibus, uma lotação na noite desta terça-feira na zona sul de Porto Alegre. Lívia, é com você. Marcelo, os ataques a veículos do transporte coletivo aumentaram no último ano. A maior parte deles é fruto de retaliações a ações da Brigada Militar. Nós temos que ter um choque de segurança. Qual será ele? Bom, eu continuo defendendo a vinda da Força de Segurança Nacional, porque eu acho que nós temos que agregar ao trabalho da Brigada Militar, da Polícia Civil, da Secretaria Estadual da Segurança. Nós precisamos agregar, neste momento, de forma emergencial, é para ontem, não é para daqui 1 mês, 2 meses, uma força específica. Vem como força acessória, não vem para se sobrepor ao que vem sendo feito, mas vem para assessorar. Eu continuo defendendo isso com muita veemência, porque o dia de ontem não pode se repetir em Porto Alegre. Ontem, desde os primeiros ônibus que foram queimados, nós tomamos as devidas providências e hoje pela manhã nós remanejamos efetivos para que pudéssemos garantir a segurança de todo o transporte coletivo da Zona Sul de Porto Alegre, de maneira que a população pudesse ir trabalhar, pudesse sair para os seus afazeres de maneira tranquila. E durante todo o dia agora estamos avaliando de maneira que a gente possa ampliar esta segurança e ampliar também, que a IPTC, que as empresas de ônibus possam ampliar as linhas de ônibus voltando ao fluxo normal. Os manifestantes estão em frente ao Palácio Piratini neste momento. Nós vimos aí na reportagem a declaração do prefeito José Fortunati que
que reafirmou a necessidade de solicitar o apoio da Força Nacional de Segurança. O governador José Ivo Sartori se manifestou nesta manhã, afirmando que o governo não está de braços cruzados diante dos acontecimentos, diante dessas ações criminosas e que está agindo em favor da cidadania. Agora sim, nós vamos ver a reportagem mostrando esse histórico de ataques a veículos do transporte coletivo aqui na capital. Um levantamento feito pela Associação de Transporte de Passageiros de Porto Alegre, com os 3 consórcios privados que atuam na capital, indica que desde 2013 foram 14 os ônibus incendiados. Só o consórcio STS, que atende a zona sul da cidade, teve 11 veículos queimados. Os ataques a lotações são menos frequentes, mas também se intensificaram este ano. Segundo a Associação de Transporte de Passageiros por Lotação, em 15 anos foram 3 veículos incendiados, 2 só em 2015. No dia 3 de setembro, um ônibus da linha TV foi incendiado no ponto final da linha na Rua Silveiro. No mesmo dia, um táxi lotação que faz a linha Menino Deus foi queimado em frente ao prédio da TVE. Os 2 ataques ocorreram após a morte de um jovem na Vila Gaúcha em uma ação da Brigada Militar. Em Estância Velha, no Vale dos Sinos, vai ganhar um complexo esportivo que deve abrigar um campo de futebol e uma pista de atletismo. Com previsão de término para 2016, a obra vai ocupar 16 mil metros quadrados de uma área no bairro Campo Grande. Detalhes na reportagem da TV Fevale. Atualmente, os alunos da rede municipal que participam das Olimpíadas Escolares e de outras competições fora da cidade não têm uma estrutura fixa para treinar e acabam utilizando espaços nas escolas em que estudam. Com a construção do complexo, atividades como salto em altura e distância, arremesso de peso e corridas de velocidade vão ganhar um local totalmente dedicado à prática destes esportes, facilitando o crescimento esportivo dos alunos e atletas da cidade. No futuro, provavelmente, no ano que vem, a gente já possa fazer as provas de velocidade, de resistência, revezamento, salto em altura, salto em distância aqui nessa pista. Com investimento de mais de R$400 mil, a construção foi planejada entre as secretarias de Obras e Esporte e deve aumentar o número atual de 6 mil praticantes de esportes que a cidade possui. A discussão era que o bairro aqui não tinha campo de futebol, E isso vai ajudar todos os bairros do município terem campo de futebol e essa parte do município, que a gente está quase na divisa do município, não tinha um campo de futebol, Então, acho que isso vai beneficiar muito a área do esporte para as crianças. O maior benefício vai ser para os alunos de Estância Velha que já praticam algumas modalidades esportivas dentro e fora da cidade. É o que espera o professor de Educação Física desta escola próxima às obras do complexo. Qual que é a maior dificuldade na parte de estrutura que estes alunos têm para treinar hoje em dia? No município de Estância, que eu trabalho aqui há 18 anos, é a carência de uma pista específica. Porque a gente faz embasamento teórico com eles, a gente consegue adaptar, como está vendo aqui na quadra, com eles, mas tem alguns esportes que a gente não consegue adaptar, que são principalmente os esportes de arremesso. Além da estrutura fixa para os treinos e eventos esportivos, a expectativa é também na formação profissional de atletas. Tendo a pista, isso fica muito mais dinâmico o trabalho para a gente. A gente consegue, o tempo que tu perde organizando a atividade, tu já pode estar desenvolvendo mais atividades com um grupo maior de alunos, Nosso assunto agora é solidariedade. Fazer a alegria de crianças carentes do Natal. Com essa proposta, o Grupo de Maturidade Ativa do SESC e a Fundação Municipal de Artes de Montenegro desenvolveram um projeto de reciclagem de brinquedos. O resultado desse trabalho será doado nos próximos dias para entidades que atendem crianças carentes na região do Vale do Caí. Os detalhes a gente vai ver agora na reportagem da TV Cultura do Vale.
O grupo Maturidade Ativa, através do projeto Fábrica de Brinquedos do Sesc Montenegro, em parceria com a Fundarte, reciclou os artigos infantis usados para serem doados para crianças carentes do município. A gente arrecadou na comunidade montenegrina brinquedos usados, diferentes tipos, ursos, bonecas, carros, algumas coisas talvez que não tivessem com as suas peças inteiras. E a gente, enquanto as atividades da Fundarte e da Maturidade, nós nos propomos em recondicionar, reconstruir esses brinquedos para também estar proporcionando um Natal mais bonito, mais festivo para as crianças carentes. Roupinhas, sapatinhos e acessórios para as bonecas foram confeccionados e separados em kits que vão ser entregues para as crianças. Desde agosto, nós começamos com essa ideia de sustentabilidade, onde nós buscamos, desde o início de um processo de arte e artesanato com o papel, depois, o papel machê, e aí, a partir disso, nós começamos também a trabalhar outros elementos, que foram os próprios brinquedos, a limpeza, o encaixe, essa reestruturação do próprio brinquedo. 150 crianças do Centro Espírita Cacique de Barros de Montenegro vão ser beneficiadas e outras 25 do abrigo Menino Jesus de Praga também vão receber os brinquedos. O objetivo é doar o máximo de bonecas e carrinhos para fazer o Natal das crianças mais feliz. Foi trazido brinquedos velhos, que tinham condições, uns foram ajeitados, a gente levou para casa para arrumar, uns levaram para fazer roupinhas e a gente ajeitou. E a gente faz isso a gente até se torna criança de novo. A gente se sente bem ajudando os outros, não é? Assim como a gente gosta que tenha apoio das pessoas, a gente também procura apoiar as outras pessoas que estão precisando de um auxílio ou de um apoio moral ou material, a gente sempre faz essas coisas. Agora o nosso assunto é música. Na noite desta terça-feira ocorreu a cerimônia do Prêmio Açorianos de Música 2014-2015, no Auditório Araújo Viana, aqui em Porto Alegre. A premiação é considerada a mais importante do cenário musical gaúcho. Um dos grandes vencedores da noite foi Antônio Villeroy, disco do ano, com o seu álbum Samboleria. Quem vai falar um pouco sobre os destaques da noite de premiações e também sobre o Samboleria é o comunicador lá da FM Cultura 107.7, apresentador do Manhã Popular Brasileira, Messias Gonzalez. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo Bergter. O Troféu Açorianos de Música 2015 aí foi entregue ontem à noite lá numa cerimônia realizada no Auditório Araújo Viana, reunindo os principais nomes da produção musical aqui do estado. Os nossos colegas aqui, Marcelo da Rádio, a Sofia de Curtis, o Paulo Moreira e o Demétrio Xavier, foram os integrantes aí do corpo de jurados. E também o Márcio Gobato, aí, nosso produtor cultural aqui da casa, ele foi o produtor do disco do Gelson Oliveira, o Ônibus do Sobe e Desce, que também foi premiado ontem. Protagonismo aqui da FM Cultura lá no Açorianos. Eu estou aqui com a lista dos contemplados, a gente vai dar uma conferida. Disco do ano, quem levou foi o Antônio Villeroy, por Samboleria. O Antônio Villeroy que está participando agora, aqui do lado, aqui no estúdio, com o Demétrio Xavier, do programa Cantos do Sul da Terra, neste momento. Samboleria, então, Antônio Villeroy. Melhor DVD foi para mais uma canção do Bebeto Alves, o Bebeto que se aventurou aí pelo cinema documental, que embarcou numa trip aí recentemente pela Península Ibérica e Norte da África, em busca das raízes da milonga. Melhor espetáculo foi também o Samboleria do Villeroy, disco infantil com produção executiva aqui do Gobato, como eu já destaquei, o Ônibus do Sobe e Desce do Gelson Oliveira, que acertou a mão nessa produção aí cultural para as crianças, ele que tem a mãe aí, só lembrar aqui do programa Pandorga, da TVE, que tem a trilha Papagaio Pandorga, trilha aí da infância de muita gente. Produtor musical, André Memari, por Suíte Maria Bonita e Outras Veredas, do Leandro Maia. Quem levou o prêmio de arranjador foi o Adriano Perche. O Adriano Perche, a música pelo Brasileiríssimo, que é o disco aí do Quinteto Perche, que também levou tudo lá no gênero erudito, compositor, intérprete, instrumentista, álbum,
No gênero regional, quem arrematou tudo aí foi o Luiz Carlos Borges, compositor, intérprete, instrumentista e álbum. E no gênero MPB aí, né, também o Antônio Villeroy por Samboleria. Esses são alguns dos destaques aí, né, alguns dos agraciados com o Prêmio Açorianos ontem à noite, lá no Araújo. Marcelo Bergter. Certo, obrigado, Messias. Messias trazendo informações aí do Prêmio Açorianos 2015. Obrigado, Messias. Tchau, tchau. Música para divertir e fazer amigos. Você pode pensar que estamos falando de uma festa ou algum show. E não é nada disso. A reportagem que a gente vai conferir agora é sobre um coral que reúne pessoas de uma comunidade religiosa de Lajeado. Cantores que fazem da voz ferramenta de pregação da palavra, mas também para alegrar as pessoas. Reportagem da TV Univates. Décadas de dedicação à música. O coro da Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Lajeado existe desde 1956. Grupo formado por pessoas da comunidade, cantores nas horas vagas, mas apaixonados pela música. Metodicamente cantamos no culto, né, músicas sacras, mas daí para uma apresentação fora a gente tem um repertório com música popular, com música mais erudita. A gente sente prazer em ter aquele horário do ensaio do coral, que é sempre às segundas-feiras, das 6h30 às 8 horas da noite. É uma satisfação e uma maneira de a gente divulgar e fazer missão ao mesmo tempo. Divulgar o trabalho que a gente faz e fazer missão, tentando dar assim um pouquinho mais de ânimo para as pessoas, levar mensagens de paz e alegria para quem nos escuta. A maioria dos integrantes é aposentada e tem mais de 50 anos. O coro para eles não é apenas diversão, tem muito trabalho e significado por trás de cada apresentação. Música para mim faz parte da minha vida. Eu vivo música, eu acho que sem música eu não seria quem eu sou. Eu preciso dela e faço isso com prazer, mas é trabalho duro, não é só hobby. Não é só brincadeira. É uma válvula de escape, participar desse grupo até para a gente desopilar um pouco, fazer alguma coisa diferente, fora o estresse do dia a dia do trabalho. A música sempre engrandece a pessoa, é uma maneira de a gente se expressar, se acalmar nesse mundo agitado em que a gente vive. 28 pessoas participam do grupo. A relação entre os integrantes não é apenas musical. São também aquelas pessoas que, em momentos de alegria ou até quando a gente fica sabendo de algum problema, a gente sabe a quem recorrer. Um telefone, uma conversa e a gente tem mais alguém ao seu lado. São mais do que colegas, são amigos, irmãos, confidentes e humoristas e assim por diante. Com certeza, a música aí, não só entretenimento, mas solidificar as relações humanas. O Canal Aberto volta amanhã. Um dos nossos assuntos será a queda do PIB e o reflexo na vida das pessoas. Nós vamos encerrar a edição de hoje com imagens da Praça Montevidéu, no centro de Porto Alegre, onde acontece um dos eventos gratuitos promovidos pela Secretaria Municipal da Cultura aqui de Porto Alegre, alusivos ao Dia Nacional do Samba, que é hoje. E ainda nesta quarta-feira, a partir das 7h30, ocorre a descida da Borges com a Escola Campeã 2015, a Imperadores do Samba e a Banda da Saldanha. Fique então com o show da Banda do Irajá. O Canal Aberto volta amanhã. Boa tarde.